Vou mandar o papo reto. Vocês estão surpresos que Ciro Gomes se aliou, foi ao vento bolsonarista, está se aliando com políticos bolsonaristas da extrema-direita? Vocês estão surpresos? Eu não estou surpreso. Né? Para mim, o Ciro Gomes está perdido politicamente, está se perdendo cada vez mais, porque com isso, se aliando à extrema-direita, se aliando a bolsonaristas, ele fica malquisto, tanto na esquerda quanto na direita, porque a direita não gosta do Ciro Gomes. Né? Alguns até gostam, isso é verdade, alguns até se encantam pelo Ciro Gomes, né? Mas a maioria não, e aí ele paga pau para bolsonarista, e aí ele está lá fazendo coligações com o bolsonarismo, né? Com bolsonaristas. Então é triste, eu vejo ele como morto politicamente. O último cargo que ele teve na política foi há uns 15, 20 anos atrás. Ele só vive aí atacando o Lula e o PT. Acho que ele tem um rancor, tem mágoa do Lula, porque o Lula, entre aspas, barrou ele na candidatura de 2022. Né? Ele queria que ele fosse o queridinho, né, tanto da esquerda quanto da direita, só que o Lula, né, quando ficou elegível, ele, né, acabou atropelando o Ciro Gomes. Ciro Gomes, se eu não me engano, ficou em terceiro ou quarto lugar. Né? E, cara, assim, e aí tem mágoa, né? É mágoa, é rancor, é uma metralhadora cheia de mágoas, né? Por isso que ele odeia o Lula, por isso que ele é antipetista ferrenho, exacerbado, por isso que ele só faz críticas ao PT quando abre a boca. Né? Com o Bolsonaro, quando ele atacava o Bolsonaro, ali era puro oportunismo. Né? Então o Ciro Gomes está voltando às origens dele. Ele começou a carreira política dele no PMDB, né? Partido de direita, não vou nem dizer centro, de direita. Né? E agora sempre ficou aí surfando, foi ministro do Lula e tal, depois voltou para a direita, aí, né? E aí agora se alia com a extrema-direita. Né? É o fundo do poço. Encontro com bolsonaristas, Ciro diz que o Ceará enfrenta a ditadura sob o governo do PT. Que ditadura é essa? Né? Sempre a metade da história. Tem que botar a história inteira. Tem que provar que ditadura é essa. Ninguém mais pode votar a não ser o PT, é isso? As pessoas estão sendo forçadas a votar? É o que? Uma milícia que está rolando ali? Seja claro. Né? Para mim, isso é mais uma atitude, uma ação política dele, né? Eleitoreira, e só, que é só o que ele sabe fazer, que ele vem fazendo nesses últimos anos, que é atacar o PT. Essa foi a cartilha dele. Né? E aí a esquerda toma o ódio dele e ele não consegue agradar toda a direita. Aí ele fica no limbo. Em reunião com grupos bolsonaristas, Ciro Gomes fez ataque ao PT durante a convenção do PDT no interior do Ceará. Em reunião com grupos bolsonaristas, Ciro Gomes fez ataque ao PT e afirmou o país que enfrenta a ditadura ao comentar sobre a disputa acirrada entre o PT e o PDT nas eleições municipais. Candidato derrotado nas eleições de presidência de 2022, ele participou de convenções partidárias pelo interior do Ceará. A declaração foi feita em Juazeiro do Norte, onde Ciro dividiu o palanque com o deputado estadual Carmelo Neto, uma mistura de Gustavo Gayer com Nicole Chupetinha, um bolsonarista da extrema-direita, um fascista, um dos principais aliados de Jair Bolsonaro. Por mais que o Ciro Gomes está falando a verdade sobre a ditadura no Ceará, isso não justifica se aliar com fascistas, me desculpa. Né? Porque vocês têm o bolsonarismo incubado dentro de vocês, talvez seja isso. Né? Então, a aparição do ex-ministro da Fazenda e de outros policiarenses aconteceu em ato e apoio à reeleição do Gledson Bezerra do Podemos para a Prefeitura de Juazeiro do Norte. Bezerra disputa a prefeitura com o deputado estadual Fernando Santana do PT, apoiado pelo senador Cid Gomes, irmão de Ciro Gomes
e com quem ele está rompido desde a eleição de 2022. Então o Ciro Gomes ele conseguiu romper com os irmãos, né? O Cid Gomes, se eu não estiver enganado, é aliado do PT. Ele conseguiu romper. A mágoa e o rancor dele é tão grande que ele rompeu com os irmãos para se aliar com os bolsonaristas. E aí ele se junta com... Ele fica ao lado de pessoas como Dr. Aloysio, candidato do partido União Brasil. Olha quem que ele vai, né? PL, né? PP, União Brasil, Podemos. Olha os partidos, olha o nível da extrema-direita. Só partido fascista. E aí ele foi, né, esse Dr. Aloysio é candidato à prefeitura do Crato, no Ceará, e ele fez críticas ao PT, hoje no comando do Estado, e disse que a reunião dele com os antigos desafetos políticos em prol da candidatura do Bezerra era um dia histórico. Aí ele fala que o Ceará está sendo destruído pela incompetência, pela corrupção, pelo mandonismo, né, pela ditadura que está tentando ser construída no Ceará, tirando os direitos das pessoas de escolher suas candidaturas. Isso ele vai ter que provar. Tirar os direitos das pessoas de escolher suas candidaturas é uma parada séria. E ele vai ter que provar. Dizer que tudo é armado para que o novo ditador do Ceará não tenha sequer contrastes, ele vai ter que provar. E aí ele se une ao Cariri, né? É complicado, viu? E o Ciro também atacou o ministro da Educação, o ex-governador do Ceará, Camilo Santana, do PT. Ele diz que classifica o Camilo Santana como um traidor. Ora, o cara vai para o bolsonarismo e é o Camilo Santana que é o traidor, enfim. Pode pegar fogo no outro lado, mas você jamais deve se aliar a fascistoide, jamais deve se aliar a bolsonaristas. Me desculpa. O Ciro Gomes, ele pode até ser desenvolvimentista, né, na parte econômica, etc. Pode ser até se curvar até uma ala mais progressista nesse sentido, nesse aspecto, né? Mas nos costumes, Ciro Gomes sempre foi um reacionário, né? Um conservador, e muito conservador, muito conservador. Só pegar as falas dele, pesquisem aí, ele falando sobre segurança pública, ou quando ele fala sobre política de drogas. Ele é um direitista conservador, né? Fica claro e evidente isso, né? Eu não consigo ver nada de esquerda no PDT. Eu não consigo ver tantos ciristas, não estou generalizando, mas muitos ciristas são bolsonaristas incubados, né? Que têm vergonha de ser associados ao Bolsonaro, ou ao bolsonarismo, mas o bolsonarismo sem Bolsonaro, né? Rondavam alguns ciristas aqui, né, nas eleições de 2022, aqui nesse canal. Eles diziam ser meu amigo e tal, que era fechamento, até que o Lula resolveu ficar elegível, se tornou candidato a presidente da República. Aí ferrou. Os caras surtaram, começaram a me atacar, começaram a falar que eu era petista ferrenho, né? E começaram a bater, destruir o Lula, né? Pondo em xeque a quem fazia a campanha do Lula, porque entre Bolsonaro e Lula, meu amigo, eu sou Lula. Eu fiz campanha para Lula, pro Lula, certo? Eu não queria uma ditadura militar no segundo gestão do Bolsonaro, no segundo mandato do Bolsonaro. Ia ser ditadura militar, ia ser golpe, tanto que teve a tentativa de golpe, né, que foi efetuada a tentativa. Então esses ciristas começaram a me atacar, começaram
a fazer discurso de ódio contra petistas, não só contra o PT, mas contra petistas, né? E, cara, se aliando ao bolsonarismo, porque quem tem o PT e o Lula como algoz, quando você tem um antipetismo exacerbado, é claro que você vai eleger o outro. Não importa se for o diabo, se for o Bolsonaro, se for... Essa galera mente quando fala que teve que votar no Lula para não votar no Bolsonaro. A galera do nem. É mentira, as pesquisas provaram isso. A boa parte dos ciristas acabaram votando no Bolsonaro para não votar no Lula. Se eu tivesse o Lula como algoz, se eu tivesse o Lula como principal inimigo, eu iria votar no Bolsonaro para o Lula não ganhar. É ou não é? Isso é uma lógica. Isso é uma lógica. E aí os caras têm vergonha de falar que não, eu não tenho nada a ver com o Bolsonaro, o bolsonarismo. Eu até critico o Bolsonaro. Critica porra nenhuma. Era 99% dessa galera cirista que vinha aqui no canal só falava do PT. Só falava do Lula e do PT. Né? E aí eu comecei a perceber que essa galera estava fazendo campanha pró-Bolsonaro. Porque só tinha duas opções, Bolsonaro e Lula. Ciro Gomes não tinha nem chance, ficou em quarto lugar, se eu não estiver enganado. Ciro Gomes não tinha nem chance. Agora, fazer uma força contra, né? Então, é isso, cara. Foi uma frustração. Eu tenho ranço dessa galera aí que dizia ser amigo, né, desses ciristas, né? Não estou generalizando, eu sei que tem ciristas que não são assim, né? Agora, é isso que acontece, né? Eu não sou lulista, não sou petista, mas também não vou derrubar o governo, mas também não vou, porque é o que a gente tem, e é um governo, querendo ou não, democrata, não é um governo golpista, não é um governo, né? Estamos livres de uma ditadura, nos livrou de uma ditadura militar que esses filha da puta desses ciristas estavam querendo, uma ditadura militar, né? E muitos deles com o mesmo discurso proibicionista do Ciro Gomes em relação à política de drogas, né? Conservadores, né? Bem reacionários. Então, progressistas é o caramba. É o caramba. Agora, o Ciro Gomes reclama do PT, né, do neoliberalismo, mas, cara, vocês acham que o Ciro Gomes iria governar indo contra o sistema, né? Derrubar o Senado, por exemplo? Você acha que isso iria dar certo? Claro que não. É óbvio que não. Uma coisa é você ter um plano, um projeto e você ter e falar na campanha eleitoral. Outra coisa é você fazer no pragmatismo, na prática, sabe? Quando a gente fala de governabilidade, depois da redemocratização, a gente nunca teve qualquer governo que não fosse neoliberal, infelizmente. Infelizmente. É claro que eu não desejo isso, né? Mas o que a gente pode fazer? É o que a gente tem e amanhã pode até piorar. Triste fim de Ciro Gomes, hein? Politicamente. Patético. Patético. Triste. Triste. Vergonhoso. Lamentável. Ele não vai ter capital político para sustentar isso, né? Nem... Porra, é muita burrice se juntar ao bolsonarismo. Muita burrice. Burrice demais. Eu sou Scud, se inscreva nesse canal. É importante a sua inscrição. Comente aí embaixo, seu comentário é importante. Quero saber o que vocês pensam sobre o Ciro Gomes. Se vocês concordam, se vocês discordam. Deixem aí as suas explanações. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Um beijo no coração de vocês. Eu posto geralmente os vídeos à noite. Tamo junto na luta. Valeu, falou.